Olá, galerinha do Somar, tudo em paz? Estou aqui para comentar o segundo simulado que vocês fizeram. Tá? A diagramação não ficou boa, mas o importante é a gente seguir o caminho das respostas que vocês têm. Não ligue eu ficar olhando para dois computadores, é que eu sou meio retardado, não sei mexer direito nas coisas, viu? Veja, a primeira questão que vocês têm, e é sempre praxe, é uma questão sobre Paraná. Tá? Então, essa questão ele está perguntando ali o que tem a ver com o território paranaense. Vamos lá para essa questão que é a 40. Ele diz assim, ó, diferente de outras regiões do Brasil, a região paranaense não apresentou conexão com o desenvolvimento econômico da colônia centrada na Vila de São Vicente. Não, o Paraná ele vai ter um papel relevante nessa interligação durante o período colonial. Se ele tivesse colocado no primeiro século, até mudaria, mas não. Na tentativa de construir um projeto de autoadministração, os portugueses jesuítas que ocuparam o território no século XVII e XVIII, ao invés de fornecerem charque para Minas Gerais, optaram por exportar gado. O trabalho do gado e do charque é do tropeiro, não tem nada a ver com o jesuíta, então furou. Veja que as questões são muito complexas, porque ele está colocando uma questão de Paraná que abrange a história inteira, né? Brasil, colônia, império e república. Guerra do Contestado. Guerra do Contestado, conflito ocorrido no limite entre o Paraná e Santa Catarina, retardou a colonização do interior. Ao contrário, ela facilita essa interiorização. No início da colonização portuguesa, começou com a procura de madeira. Não, ouro. Sempre lembre disso, ouro. Tá? E aí a resposta certa é a ocupação do território foi resultado da crise econômica do ouro, porque aí o ouro vai começando a se esgotar naquela região de Minas Gerais, e o movimento bandeirante se desloca até Paranaguá, que vai virar futuramente um porto escoador. Beleza? Questão 41. Tem um mapa lá e ele quer saber, no que diz respeito ao Brasil colônia, o que está certo. Então essa é aquela do mapa, tá? Ele está colocando o meridiano de Tordesilhas, enquanto esteve em vigor, inviabilizou a efetiva ocupação do interior. Não, um monte de gente furou o meridiano. As riquezas do vice-reinado do Rio do Prata atraíram muitos aventureiros em busca de fortuna fácil que acabaram por se fixar no território do Paraná. Não, quando se vai encontrar lá, não se fixa no Paraná. A fixação das figuras no Paraná está relacionado ao ouro e futuramente à imigração, mas não à região do Rio do Prata. Tá? A busca por pau-brasil e terras férteis para a cana impulsionou a derrubada da Mata Atlântica e fixação do colonizador no sertão nordestino. Açúcar sim, pau-brasil não. Apesar de aspecto extensivo da atividade, a pecuária desempenhou um importante papel no processo de interiorização e de ocupação. Sim, sempre lembrar, Nordeste, interiorização, pecuária. Então essa é a certa. O intenso povoamento da região norte causou sérios problemas para a metrópole, para a presença da Guarda Nacional. Não, a região norte ela não vai gerar esses problemas relativos à Guarda Nacional. Opa, pulei aqui, tá. 42, sobre a Inconfidência Mineira. Tá? Ele coloca alguns itens. Então, primeiro, os Inconfidentes foram influenciados por ideários libertários de Voltaire, Montesquieu e Rousseau. Sim, esses caras são iluministas, então, na questão 42, esse primeiro item está certo. 2. Este movimento foi um dos primeiros a propor o rompimento do pacto colonial, pois adotou a perspectiva de nação independente de Portugal. Sim, dos 4 movimentos separatistas, esse é o primeiro que vai exatamente meio que falar do rompimento do pacto colonial. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, essa é a questão 42, só para a gente entender. Então tá certo. 3. O movimento dos Inconfidentes conta com a ampla adesão popular. Não, gente, o movimento de Inconfidência Mineira é um movimento elitista. Tá? E a 4. Inspirado na Revolução Francesa, os revolucionários das Minas Gerais visavam, dentre outros, a abolição da escravatura. Movimento da Inconfidência Mineira não toca na escravidão. Quem toca na escravidão é um outro movimento chamado Conjuração Baiana ou Guerra dos Alfaiates, que é 1798. Então só a 1 e a 2 estão certas. Letra A. 43. A respeito da fenda da família real. Em janeiro de 1808, Portugal estava prestes a ser invadido pelas tropas francesas, comandadas por Napoleão. Sem condições militares para enfrentar os franceses, a corte portuguesa fez um acordo com Napoleão. Não faz acordo, tanto que Napoleão invade, né? Então a gente tem que cuidar, né? Não tem esse acordo. B. Com a chegada da corte no Rio de Janeiro, os brasileiros residentes receberam a família com entusiasmo.
Nesse sentido, a população não sofreu grande impacto. Oh, cara, quase roubaram a casa de todo mundo. Não tem nada a ver. C. Somente foi realizada como forma de garantir o cumprimento do Tratado de Fontainebleau. Que é isto? O Tratado de Fontainebleau é um tratado assinado entre a Espanha e a França, porque o Napoleão teria que passar pelo território espanhol para chegar em Portugal. E aí a Espanha e a França dividem Portugal ao meio e aí atacam Portugal. Tá? Então essa tá certa. Foi uma forma da monarquia assegurar a memória e legitimidade das conquistas desde a chegada em 1500. Sim, não, né? Tá errado, não tinha nada a ver com isso. Uma das principais medidas tomadas por Dom João foi abrir o comércio brasileiro aos países amigos de Portugal. Sim, só que atenção, a principal beneficiária da medida foi a Inglaterra, que passou a ter vantagens comerciais e a dominar o comércio brasileiro. Tá? Se você for olhar, gente, não há um domínio do comércio brasileiro. Ela ganha privilégios, mas ela não domina o comércio. Tá? 44, Brasil Império. Então lá, mesma coisa, itens lá. 1. Antes da abolição da escravatura, não havia nenhuma possibilidade da conquista da liberdade por parte dos escravos e das escravizados. Não havia, senão não existiria alforria, certo? Essa é a 44. Tá. Então, primeiro item, furado, não havia? Sim, havia. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Essa é a 44, deixa eu dar só uma olhada ali. Antes da abolição da escravatura, não havia nenhuma possibilidade de conquista da liberdade por parte dos escravizados e das escravizadas. Esse item está errado e eu estou vendo que eles dão como certo. Tá? Então, complicado, porque havia conquista da liberdade através da alforria. A 1 não está certa, não. Tá? E se eu não me engano, o que eu vejo aqui é 44, ele dá D dizendo que a 1 está certa. Está errado. Africanos e afrodescendentes escravizados e escravizadas formavam uma unidade político extraoficial e lutavam todos pelas mesmas causas na medida em que possuíam os mesmos costumes, religiões e idiomas. Não, de jeito nenhum, eles não tinham as mesmas causas, são causas diferentes. É esquisita essa questão, que ele dá como D. 1 e 2 não estão corretos, gente. É 1 por 3. Revolta dos Malês ocorrida no século XIX, Revolta dos Malês é realmente no início do século XIX, é 1835. É um exemplo contundente da diversidade existente entre africanos e afrodescendentes escravizados e escravizadas. Sim, porque os malês eram islamizados. Então, a única que está certa, gente, é a 3. A resposta certa seria a C. E aqui, que eu vejo no gabarito, ele dá como D. Então, essa está errada, o gabarito. Para a próxima questão. Crítica na charge lá sobre República Velha, tá? Vamos nós. A ignorância por parte dos eleitores dos rumos políticos do país, tornando esses eleitores adeptos de ideologias políticas nazifascistas. Entre 1891 e 30, não. Depois de 30, eu concordaria plenamente com o que ele está propondo na 45. B. Ausência de autonomia dos eleitores e sua fidelidade forçada a alguns políticos, os quais limitavam o direito de escolha e demonstravam a fragilidade das instituições republicanas. Vamos pensar. A Bena, para mim, não está tão errada. C. Restrição provocada pelo voto censitário. O voto, nessa época, ele é masculino, para maiores de 18 anos, nascidos no Brasil, alfabetizados. Não tem nada a ver com censo. Facilidade de acesso à informação e propaganda política, permitindo aos eleitores a rápida identificação dos candidatos. Gente, 1891 a 30 não tem propaganda política, não vai aparecer na televisão, até porque não tinha televisão. Ampliação do direito de voto trazido pela República, que passou a incluir os analfabetos e facilitou sua manipulação por políticos inescrupulosos. Sim, essa está certa. Amplia o direito de voto, porque era censitário e passou a ser masculino para os alfabetizados, tá? E isso acabou gerando o voto de cabresto. Então, realmente, das questões, essa realmente está certa, é a letra E. 46, era Vargas. O que está certo? O Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, foi criado para produzir material de propaganda, cartazes, objetos, livros, artigos, enaltecendo o governo. E seus organizadores se valeram de símbolos e imagens que representavam os sentimentos de aprovação e adesão da sociedade ao governo Vargas. Sim, era uma manipulação da imprensa a favor do Vargas. Certo, item 1.
O Estado Novo compreendeu o período de Vargas, governou de 37 a 54. Não, Estado Novo é de 37 a 45, tá? 3. A política trabalhista foi uma das questões chaves da era Vargas, foi o que ficou evidente por meio de medidas de valorização do trabalho urbano. Sim, trabalho urbano, não rural, certo? Então 1 e 3, né? A educação também foi alvo da política articulada do governo, exemplo, a criação do Ministério da Educação e Saúde em 30 por Gustavo Capanema. Sim, certo. Então 1, 3 e 4. Não sei se vai ter algum aqui. Depois a gente olha lá, 1, 3 e 4. Vamos ver a 5. Estado, pátria, nação e povo foram as palavras do Estado Novo. Foram. E Getúlio foi o personagem principal? Foi. Então vamos só ver aqui. Estão corretas 1, 3, 4, 5. Seria a letra B. Essa é a questão 46. Ele põe como C. 2 e 3. Ele diz que a 5 está errada. Complicado, mas eu quero rever a 1 com vocês. DIP produziu material, cartaz, objetos, espetáculos, enaltecendo os governos, seus organismos e valores de símbolos e imagens que representavam um sentimento de aprovação e a adesão da sociedade ao governo Vargas. Complicado para mim também, gabarito errado dessa questão. A história brasileira marcada por disputas de terra, né? Base, e ele quer saber o que está certo. Essa é a 47. No decorrer do segundo reinado, Lei de Terras promulgada em 50 possibilitou o livre acesso das terras devolutas aos primeiros imigrantes europeus, garantindo-lhes a sobrevivência. Gente, ou eu estou olhando o gabarito contrário de outra prova, tá? Porque não está certa a 47 e ele dá como letra A, tá? Eu vou passando o gabarito que eu acho certo aqui, certo? Pode ser que eu esteja olhando o gabarito errado, gente. A não é. B. Na colônia, as terras doadas como sesmarias garantiam privilégio aos senhores de engenho, mas restringiam a prática de certas atividades econômicas. No Império, formaram-se os primeiros quilombos já tem da colônia. Em 1964, João Goulart realizou desapropriações de pequenas propriedades em torno das metrópoles para cultivo de sobrevivência por parte dos trabalhadores. Sim, ele fez isso. No governo FHC, retomou-se a política econômica de estatização. Não, Fernando Henrique, é privatizações. Então, nessa, a resposta correta estaria mais para D de dado. Beleza? E a 48, que eu acho que é a última. Não, tem... Nossa, eu pulei para onde aqui? Deixa eu voltar. 48. Em relação à Nova República. Nova República, república depois da ditadura militar. Foi o início com uma eleição direta para presidente da República. Não teve essa ideia, mas elas não foram diretas. Lembra? O projeto das diretas já não passou. Tem início com o período denominado República das Espadas. Não, gente. A República das Espadas é o começo da República. Não tem nada a ver. Essa é a 48. É um período de redemocratização, sim, do país, que se caracteriza pelo governo de presidentes democraticamente eleitos. Sim, realmente. É um período de ampla democracia e se caracteriza pelo governo de presidentes indicados por uma junta governamental. Não. Tá? A resposta é a letra C. É um período marcado pelo nacional desenvolvimentismo e estabelecimento de direitos trabalhistas. De todas elas, a mais característica seria a letra C. Aí eu acho que essa é a última que nós temos. E daí aqui é as mesmas que... tem essa 49 aqui. Recentemente, no ano de 17, duas constituições fizeram aniversário. A polaca, que é aquela de 37 do Vargas, e a de 67, que é a Carta do Regime Militar. Ele pergunta semelhanças e diferenças entre elas. Ambas, aqui já tem um detalhe. A de 37, ela é outorgada. A de 67 é promulgada. Foram promulgados. Acabou. Tá errado. Apenas a Constituição de 137 centralizou o poder em detrimento do poder legislativo, em 67 assegurou o pluripartidarismo. Não, só tinha o bipartidarismo. Errada. Ambas ampliaram o poder executivo em detrimento do legislativo e do judiciário. Certo. Tá. Enfraqueceram a autonomia dos estados. Certo. E criaram um mecanismo de controle dos meios de comunicação. Certíssima. C. Não sei o que ele vai falar nesta... Tá, essa é 49, então provavelmente eu estou olhando um gabarito que não é o certo, tá? Mas é C. D. Ambas criaram dispositivos legais para o funcionamento do pluripartidarismo. Não. Incorporação de atos institucionais autoritários que reforçaram o poder legislativo para garantir a paz interna e a independência do país. Não, isso é só da de 67, não tem na de 37. Valeu, galerinha!